Oi gente, bem-vindos ao canal. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Gabi, eu sou a dona da Kef Resina. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Não estava sabendo como fazer esse vídeo, mas é um vídeo contando um pouco da minha história para vocês, a minha história como empreendedora e também um pouquinho da minha vida pessoal para introduzir como eu cheguei aqui nesse mundo do empreendedorismo. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque essa história pode te inspirar, que está começando o seu negócio agora, ou até você que quer começar, mas não sabe por onde começar, não sabe se é pra você, então eu acho que esse vídeo vai ser muito legal pra isso. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui, já deixa seu like, deixa um comentário que me ajuda muito na divulgação. E é isso, bora pro vídeo. Eu tava esperando o momento de ser convidada para um podcast para poder contar a minha história, mas enquanto esse momento ainda não chega, eu vou contar pra vocês aqui no YouTube mesmo. E eu vou começar contando um pouco de quem sou eu, de como foi a minha adolescência e tudo mais. E depois de falar do empreendedorismo, vou aproveitar e responder uma caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram da Kef, perguntando tudo o que vocês gostariam de saber sobre a minha história. Então esse vídeo eu também vou trazer muitas curiosidades que eu percebi que muitas de vocês têm as mesmas dúvidas e eu acho que vai ser muito interessante. Bom, vamos lá. Eu comecei a gostar de arte muito cedo. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar. Essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, fui eu que pintei, desenhei ela toda. Eu sempre tive esse chamado para arte, sempre gostei muito de coisas de humanas e tudo. Só que eu nunca tinha pensado em ser empreendedora. Eu cresci num lar tradicional, onde minha mãe fez faculdade, meu pai fez faculdade, e sempre foi muito ligado se você quer ter sucesso, faça faculdade. Isso nunca foi dito pra mim diretamente, mas era o que ficava ali entre as entrelinhas, né? E aí, quando entrou na adolescência, né, os meus pais se separaram, não foi um problema pra mim, a separação deles foi super tranquila, eu tenho uma relação ótima com os dois. Só que acontece, os meus pais, eles não têm uma condição de vida extraordinária, e nem a minha mãe sozinha, nem o meu pai sozinho, mas também não é nada que a gente passe sufoco, tá? A gente não passa necessidade nem nada, só que eu também nunca fui aquela adolescente que tinha tudo. Então, assim, eu estudei em colégio público, eu andava sempre com roupa, com as mesmas roupas, eu nunca precisei de roupa, assim, nunca fiquei andando com roupa furada nem nada disso, mas eu não tinha um monte de roupa, não tinha variedade, então era tudo ali, assim, na média, sabe? Nem tô passando necessidade e também não tô esbanjando. Eu também sempre tirei notas muito boas, eu sempre fui muito... Não é dedicada, porque eu nunca fui de estudar em casa, só que eu sempre prestei muita atenção na aula, então eu tinha, um desempenho acadêmico muito bom, onde eu conseguia me organizar com as informações que eu recebia dentro de sala de aula e não precisava estudar dentro de casa e tal, e por aí ia tranquilo. Só que, quando eu cheguei no ensino médio, começou aquela fase de sair, de querer sair, e eu sempre fui aquela amiga que eu tinha que pedir roupa emprestada e pedir maquiagem emprestada e tal, e não era nenhum problema, eu nunca sofri nenhum trauma por causa disso, as minhas amigas me emprestavam super de boa. Só que você vai crescendo e vai surgindo aquela necessidade de você ter as suas próprias coisas, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar ali com 15 para 16 anos, trabalhei de recepcionista no restaurante que eu ganhava muito bem, lá foi muito bom pra mim. Só que não deu pra sustentar isso a longo prazo, porque eu trabalhava feriado, final de semana, domingo, e aí não era uma coisa que eu queria pra minha vida naquele momento, sendo tão nova. Então saí, fui trabalhar em outros empregos. Eu já trabalhei de telemarketing, eu já trabalhei de recepcionista, eu já trabalhei em loja de açaí. Então assim, eu sempre tive muitos e muitos empregos. Agora que vai começar a contar um pouco pra vocês sobre a minha jornada no empreendedorismo. Eu tenho uma irmã mais velha, não sei se vocês sabem, e a minha irmã desde cedo ela empreende. Ela começou a empreender com 15 anos também. Então ela trabalhava em outros lugares, só que ela sempre, trabalhava em uma loja, só que vendia por fora mousse, miçanga, calcinha. Ela estava sempre vendendo alguma coisa. E aí ela abriu a loja de roupa dela, deu muito sucesso, graças a Deus. E aí um dos meus empregos, que foi realmente um emprego onde eu aprendi muito sobre vendas, foi na loja dela. Então eu comecei a trabalhar para minha irmã. E aí eu amava trabalhar lá, gente, eu amava, a equipe era muito boa, eu amava as roupas da loja, eu me dava bem com os clientes, então era um ambiente muito legal. Só que era comércio, e quem trabalha em comércio não vive. Então assim, eu não podia programar uma viagem com meu namorado, com as minhas amigas, eu não podia tomar um café com a minha mãe no meio da tarde. E tudo isso começou a me incomodar muito. E apesar de eu ganhar muito bem lá, eu ficava pensando, cara, eu sou muito nova pra estar abdicando, dessa fase da minha vida que eu poderia estar vivendo, poderia estar fazendo coisas, sabe? Então eu comecei a refletir se era realmente aquilo que eu queria pra minha vida, levando em consideração que eu ainda moro com a minha mãe, eu não tenho filhos, então eu pensei, bom, se for algum momento pra eu não me dedicar tanto assim ao emprego, o momento é esse, né? Porque se eu esperar sair de casa, ter filhos e tal, é uma coisa que a gente não consegue abrir mão assim com tanta facilidade.
E aí eu tava lá já pensando em que eu queria fazer alguma coisa que me desse mais tempo. Só que, cara, os outros empregos todos que eu encontrava, tipo, ou você ganhava muito mal pra trabalhar de segunda a sexta, ou você ganhava muito bem, mas trabalhava muito e por fim ia ficar a mesma coisa que abrir a loja de roupa. Que trabalhava na loja de roupa. Até que surgiu a pandemia. Na pandemia, eu comecei a ficar muito tensa, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E aí eu comecei a usar o TikTok, eu acho que todo mundo começou a usar o TikTok, né, na pandemia. E eu não prestava pra dancinha, essas coisas, mas eu sempre fui muito ativa na internet, sabe, nas coisas que estavam em alta. E aí um dia apareceu um vídeo de resina pra mim. E, gente, eu sou uma pessoa que, de verdade, assim, quando eu falo assim, eu vou fazer isso, eu faço acontecer. Eu tiro do papel, tá? Com o que eu tenho, eu começo com o que eu tenho. E aí eu comecei a falar, bom, eu gostei desse negócio aqui de resina. Eu vou comprar isso aqui pra fazer, pra me acalmar. Na época nem era no sentido de empreender, tá? Só que aí eu fui lá e comprei a resina, comprei o glitter, comprei lá o que precisava. E aí, quando as coisas chegaram, eu fiz. Muita coisa deu errado, as peças não endureciam e tudo. Só que eu fiquei toda orgulhosa da minha criação, porque eu já gostava muito de criar. E aí eu postei no meu Instagram as minhas primeiras peças. E tipo assim, eu postei mostrando pros meus amigos o que eu tinha feito. E aí um monte de gente quis comprar. Na hora, gente, eu não sou burra nem nada, né? Na hora eu já pensei, cara, é isso daí. Eu vou vender, eu vou comprar mais e vou vender. E aí me surgiu meu negócio de abrir um negócio. Pulei uma parte muito importante, né? Não sei se você sabe, mas eu também faço faculdade de psicologia. Só que eu comecei a achar que a faculdade não era desafiadora o suficiente pra mim. Era tudo muito monótono, tudo muito assim, faz prova, passa, tira nota, ok. E eu não tava me sentindo desafiada o suficiente pra, tipo, a adrenalina que eu precisava no meu dia a dia, sabe? E quem empreende sabe que a adrenalina é uma coisa que não falta, né? Então, já bateu meu santo. Vou terminar a faculdade de psicologia, é psicologia que eu curso, né? Eu vou terminar minha faculdade de psicologia porque eu já paguei até aqui minha faculdade particular e eu não sou maluca de jogar fora todo esse dinheiro. Então eu vou fazer uma pós em psicologia do consumidor para agregar no meu negócio, mas hoje eu não me vejo mais trabalhando com psicologia, já me vejo totalmente daqui a 50 anos trabalhando com a KEF ainda. Mas é só um parênteses que eu tinha esquecido de colocar aqui. Mas aí, beleza. Comecei a comprar as coisas para vender, fui fazendo, já tive uns pedidos ali no primeiro dia, só que as coisas começaram a dar errado, né? Não era tão fácil quanto eu imaginava. E aí eu falei, cara, se isso aqui vai ser um trabalho, tem que ser um trabalho oficial. E aí logo que eu comecei, tipo assim, deu uma semana, eu já fiz Instagram pra loja, já fiz sacolinha, eu fazia sacolinhas em casa mesmo, mas eu já comecei a fazer tudo personalizado. Já dei um jeito de colocar link de cartão e criei um site. Tipo, isso com uma semana de loja, porque eu pensei, já que eu vou vender direito, eu não vou ficar vendendo fiado, eu não vou deixar virar bagunça nem nada disso. Então isso foi uma coisa que eu acertei muito, porque desde o primeiro dia da KEF eu comecei a tratar a KEF como uma empresa. Eu nunca tratei a KEF como um hobby, como uma coisa que, vamos ver no que dá. E eu acho que isso foi uma coisa que foi muito boa pra mim, sabe? Porque eu fui atraindo clientes que viam de fora no meu Instagram mesmo, até gente que não me conhecia, e, pô, via que era uma loja, sabe? Não era uma brincadeirinha. Então, isso foi muito bom pra mim também. E aí, eu vi que tava na hora de fazer um curso, né? Porque eu não poderia ficar aprendendo no YouTube eternamente. Eu precisava de uma pessoa pra tirar as minhas dúvidas, ter um suporte. E foi a melhor decisão que eu tomei. E daí, chegamos aonde vocês estão conhecendo. Então, agora essa foi a introdução pra vocês entenderem mais ou menos o começo da KEF. E agora eu vou responder as perguntas que mais foram feitas na caixinha, que são as maiores dúvidas que vocês têm. Tô falando muito, nossa. Então vamos lá, vou começar com a pergunta mais feita de todos os tempos. Só um minutinho. Tá. Pergunta mais feita de todos os tempos, até quando eu faço caixinha para cliente, tem um monte dessa pergunta que é: por que o nome KEF? O que significa KEF? De onde surgiu KEF? Quando eu comecei e eu fui escolher um nome, eu só tinha uma certeza nessa vida, que era que eu queria um nome simples e curto. Era a única coisa que eu queria. Porque eu sempre gostei muito de pensar a longo prazo, né? Então eu sempre pensei assim, cara, e se um dia eu for ter uma loja, sei lá, tipo num shopping muito chique, ou eu for usar uma hashtag, ou eu for fazer um letreiro da minha loja, ou uma sacolinha. Tipo, eu preciso de um nome que fique bom pra tudo. Eu não posso fazer um nome enorme, tipo, Resinando com Gabriela. E aí não ia ficar legal numa loja dentro, tipo, do Shopping Jardim de São Paulo, do Barra Shopping, sabe? Então eu sempre pensei assim que eu queria um nome curto que pudesse combinar com tudo. E aí eu comecei a procurar palavras curtas que tivessem significados bonitos, tipo
Palavras em grego com significado bonito, palavras em hebraico com significado bonito. E eu encontrei Merak, todas essas coisas, né? Eros, Ágape, tipo, vários nomes assim. Até que eu me deparei com Kef. E Kef significa tudo que a Kef simboliza pra mim, que é o espírito de alegria, frenesi, alto astral, quando as coisas são expressas com abundância e felicidade. É uma palavra grega que significa todas essas coisas que eu falei pra vocês. E eu acho, gente, que isso tem tudo a ver com o que a Kef é. A Kef expressa tudo isso. Eu faço tudo com muito amor, eu faço tudo com muita alegria. É um prazer pra mim, é meu xodó, essa empresa é meu xodó, é o amor da minha vida. Então eu falei, cara, é isso, tipo, é isso, Kef estava reservado pra mim. E aí logo em seguida fica já uma dica pra vocês, eu fui pesquisar se não existia nenhuma marca com esse nome, na época só existia uma loja de roupa. Hoje existe Kef Acessórios, Kef sei lá o quê, existe Kef Clothes, Kef Semijoias, só que na época não existia. E aí eu já fui logo vendo o registro de marca também, se não tinha nada de Kef pra eu conseguir registrar. Porque eu não queria um nome que depois eu tivesse que mudar mais pra frente, sabe? Então eu tive consciência disso tudo no começo. E foi muito legal ter essa consciência, porque eu não precisei fazer essa alteração depois. Outra pergunta que eu recebi muito na caixinha: qual foi o ponto de virada de chave? Quando eu percebi que a Kef realmente era uma coisa que ia dar certo. Vamos lá. Quando eu saí do meu emprego de CLT, eu tinha quase um ano de Kef já. Tava ali, eu acho que 9 meses, 10 meses de Kef. E aí eu comecei a ver que a Kef, que eu conseguia vender por mês na Kef, mil e poucos reais, assim, vender não, tirar de lucro, né, esse valor. Que era mais ou menos o que eu ganhava na loja sem a comissão, né, de salário fixo. E aí eu comecei a pensar, cara, se eu tô vendendo tudo isso sem me dedicar, porque eu só podia trabalhar de manhã muito cedo e à noite muito tarde, que era quando eu chegava da faculdade, ou muito cedo antes de ir pra loja. Então, assim, eu não tinha tempo nenhum pra me dedicar a Kef e já tava vendendo isso tudo. Então, eu comecei a avaliar se tava dando certo, tal. E aí, eu resolvi que a Kef venderia muito mais se eu me dedicasse. Só que eu tava com muito medo de sair do meu emprego. Então, gente, eu tô ressaltando alguns pontos aqui. Chega sim o momento de você sair do seu emprego CLT para focar só na sua empresa. Só que leva algumas coisas em consideração, tá? Você tem que pensar muito bem, tem que pensar mesmo, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, assim, eu tinha alguns privilégios que eu gosto de deixar claro que eu reconheço esses privilégios. Tipo, eu moro com a minha mãe, eu não tenho filhos, eu não pago aluguel. E a loja que eu trabalhava era da minha irmã. Então, eu conversei com ela, falei com ela perguntei pra ela se não desse certo, se eu poderia voltar. Então, tipo, eu garanti que o meu emprego estaria ali. Por isso que eu saí. Eu saí com medo e tal, mas eu tinha todos esses privilégios. Então, assim, eu reconheço que pra mim foi mais fácil do que seria pra maioria das pessoas, sabe? Mas esse ainda não foi o momento. A virada de chave mesmo foi quando eu já tava trabalhando só na Kef. Ah, e uma coisa muito legal que aconteceu, gente. Eu nunca tinha feito uma venda alta, né? Eu nunca tinha vendido um pedido de ticket alto. Eu vendia nessa época, quando eu saí da loja, muito chaveiro, muita caneta, então eu não vendia pedidos muito grandes. E tipo assim, no momento em que eu saí da loja, no primeiro mês eu falei assim pra Deus, me dá um sinal. Eu não tenho religião, tá? Mas assim, eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu converso muito com Ele. E aí eu falei, Deus, me dá um sinal, se eu tomei a decisão certa, se é isso pra mim mesmo e tal, ou se eu tenho que voltar pro meu trabalho. E tipo assim, gente, nesse mesmo dia eu fiz uma venda de 600 reais. Isso nunca tinha acontecido, tipo, nunca tinha acontecido. Eu fiquei muito feliz, eu entendi na hora que era o meu caminho. Mas enfim, esse ponto não foi a virada de chave. A minha virada de chave mesmo foi quando o primeiro vídeo da Kef viralizou. Que, cara, aí também foi meu maior perrengue, que é outra pergunta da caixinha, então eu já vou conciliar. Perguntaram muito qual foi o meu maior perrengue, se teve algum momento que eu pensei em desistir. E sim, esse momento eu pensei em desistir, porque um vídeo viralizou, e viralizou muito, não viralizou 100 mil visualizações, viralizou 6 milhões de visualizações. O meu Instagram, que tinha 6 mil seguidores, foi para 90 mil seguidores em tipo 2 dias, foi surreal. Muito pedido no site, porque eu tinha site, né? Então começou a chegar muito pedido, tipo assim, nesse mês eu vendi acho que 13 mil reais, assim, isso pra mim, gente, era uma coisa muito insana, era muito surreal mesmo, sabe? Só que eu trabalhava na minha casa, numa mesinha pequenininha, e eu não tinha estrutura nenhuma. Esse ateliê que vocês estão vendo aqui, essa coisa maravilhosa, isso aqui ainda vai fazer um ano, ele é um bebê. Então, eu tive muitas reclamações, muito pedido dando errado, a mesa era desnivelada, eu não tinha embalagem, eu atrasei um monte de coisa, eu não tinha
maturidade para gerenciar a crise, então, tipo, eu não sabia lidar com as clientes, com as reclamações, e eu tive muita reclamação mesmo. E teve clientes que foram mais gentis, clientes que foram muito grosseiros, e isso acontece quando você tem um vídeo viralizado e você não tá preparado para aquilo, né? E aí, nesse momento eu pensei em desistir, porque o que eu associei na minha cabeça? Eu só tava dando certo porque tinha pouco cliente. A partir do momento que tem muito cliente, já não consigo mais. Então, isso aqui não é pra mim, eu não nasci pra isso. Só que, gente, isso é perfeitamente normal, né? Uma coisa que era pra ter feito escalando aos poucos, chegou todo mundo de uma vez só e eu não soube dar conta. Mas tudo isso serviu pra eu aprender, me preparei muito mais e hoje eu consigo dar conta de uma situação assim. Então, assim, foi tudo aprendizado, mas nessa época eu sofri muito, muito mesmo. Eu pensei em desistir várias vezes, só que eu sempre tive muito suporte do meu padrasto e da minha mãe e aí deu tudo certo. Outra pergunta que eu recebi muito na caixinha: qual foi a minha maior insegurança? E não é qual foi não, gente, é qual é ainda, porque essa ainda é minha maior insegurança e nunca vai deixar de ser minha maior insegurança. Eu tenho um problema muito grande com clientes que não dão feedback, porque eu sou ansiosa, né, gente? Vamos ressaltar que eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade e talvez pessoas normais não passem por isso. Mas assim, toda vez, até hoje, gente, toda vez que eu envio um pedido, o pedido tá perfeito, ó, eu fiz esse porta-joias aqui, ó, ele tá impecável, maravilhoso. Só que resina tem imperfeições, tá? Porque é um trabalho artesanal. Só que são imperfeições, tipo, quase imperceptíveis assim. Só que tem. E aí, toda vez, por conta desse trauma que eu passei quando o vídeo viralizou, toda vez que uma cliente recebe o pedido e ela não me dá um feedback, eu acho que ela odiou. Maioria das vezes, a pessoa gostou, ela só não teve tempo de dar o feedback, não tem costume de dar o feedback. A pessoa até volta pra comprar outras vezes, mas eu sempre fico achando que a pessoa não gostou. Então isso é uma coisa que eu sofro muito, quando a pessoa recebe e não fala nada, eu sempre fico sofrendo, sabe? Quando eu tô sofrendo muito, em épocas que eu tô em crises, em picos de crise, eu pergunto, eu vou atrás da... Desculpa, tô com soluço. Eu vou atrás da pessoa e pergunto. Mas, no geral, eu não consigo perguntar pra todo mundo, porque eu tenho um volume muito grande de clientes. Então, eu sempre fico com esse sofrimento. Essa, com certeza, é a minha maior insegurança. Mas eu não tenho insegurança em relação à produção. Porque coisas que eu acho que eu não sou capaz de fazer, eu não aceito as encomendas. Então, assim, se tem uma eternização muito específica, uma coisa que eu acho que eu ainda não tô preparada, por exemplo, as pessoas me pedem muito quadro, sabe? Aqueles quadros de parede mesmo. E eu não tenho estrutura ainda pra fazer isso, eu não tenho estudo pra isso, então eu nunca aceito. Já me ofereceram mais de 7 mil reais pra fazer um quadro que era muito específico. A pessoa falou, cara, eu fiz um orçamento com outra pessoa, era 7 mil, só que eu queria fazer com você, você não faz pra mim por esse preço. E eu não quis fazer porque eu não sei. Então, assim, eu tenho muita consciência de não dar um passo maior do que a minha perna, sabe? Então, eu não tenho insegurança na produção em si. Mas nessa questão do feedback eu ainda rola um pouco, sim. Próxima pergunta: qual é o meu maior sonho? Perguntaram muito. Todas essas perguntas que eu escolhi são perguntas que apareceram mais de uma vez, né? Que eu percebi que era uma dúvida muito comum. Meu maior sonho. Vamos lá, gente. Os sonhos estão sempre mudando, né? Hoje, quando eu comecei, meu maior sonho era a liberdade, de poder trabalhar de onde eu estivesse, de poder viajar, de poder fazer essas coisas, e isso eu já conquistei, graças a Deus. Então, hoje eu tenho outros sonhos, tá? Vou começar pelo meu sonho de consumo atual, que tem a ver com compras, que é um iPad. Eu tô juntando pra comprar um iPad, assim, é uma coisa que eu tô desejando muito, 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 porque como eu gosto de desenhar e de criar os projetos, eu faço o desenho das coisas que eu quero lançar no papel. Eu acho que o iPad vai agregar muito nesse sentido, mas isso é um sonho de consumo. Agora, sonho mesmo de vida, hoje são alguns. O primeiro de todos eles é que a minha mãe possa sair do trabalho dela e trabalhar só comigo. Pra quem não sabe, a minha mãe me ajuda aqui no ateliê, ela me ajuda muito na produção, ela me ajuda na parte de acabamento, de embalagens e de tudo. Só que a minha mãe tem outro emprego, a minha mãe é funcionária pública, ela é professora, né? E eu ainda não posso oferecer para ela de pagar ou de ter uma sociedade para ela sair do trabalho dela. Então, assim, o meu maior objetivo no momento é poder escalar o faturamento para que eu possa cumprir isso. O meu segundo objetivo é poder dar consultoria para outras marcas. Isso está ligado ao meu terceiro objetivo, que é esse ano tirar do papel o meu curso de marketing. Então, vamos lá. Eu não quero um curso de marketing que fique falando
hashtag para viralizar no Instagram e tal, nada disso. Eu quero um curso de marketing mesmo que ensine a você a pensar para as coisas que funcionam para o seu negócio. E eu já comecei introduzindo alguns módulos dentro do curso que eu tenho de resina. Então, assim, eu tenho um curso para ensinar a fazer as peças de resina e dentro desse curso tem um módulo de marketing que é onde eu vou testando os conteúdos para ver o que as meninas gostam mais e tudo, para depois eu desenvolver um curso só disso. Então, assim, eu me apeguei muito nessa parte do marketing, eu fiz a KEF dar muito certo sozinha, com as minhas ideias, com os meus testes, com as minhas execuções, e eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho muito a agregar na vida dos outros que estão empreendendo. Então, por isso que eu criei esse canal, por isso que eu tenho TikTok, e é por isso que eu quero ter o curso de marketing também. Eu me sinto preparada para isso. E terceiro, né, já linkando com a mentoria. Então, eu tenho vontade de dar uma consultoria ou mentoria individual para quem quer abrir um negócio. Então, pegar ali a pessoa na mão para dar os primeiros passos, o que ela faz para começar, o que eu faria se fosse eu, em relação a registro de marca, a declarar a nota fiscal, a todas essas partes, e também Instagram, identidade visual. Então, assim, eu tenho muita vontade e eu me sinto muito preparada para fazer isso. São os meus principais objetivos no momento, meus maiores sonhos, e eu só vou criar novos sonhos quando eu realizar esses, né? Eu gosto de trabalhar por etapas. E isso linka com uma outra pergunta que as pessoas perguntaram: qual é o meu maior medo? O meu maior medo, do fundo do meu coração, é ser uma pessoa estagnada, é ser uma pessoa acomodada, sabe? Achar que já tá bom, que eu não tenho mais o que evoluir, aqui onde eu já cheguei já tá ok. Eu quero sempre estar buscando evoluir, e eu tenho muito medo também de ser uma pessoa que perde a humildade, porque eu acho que uma das coisas que me fez chegar onde eu tô é ter um contato muito íntimo com as minhas clientes, com as minhas seguidoras. Eu respondo todo mundo. Claro que eu respondo todo mundo, gente, eu não sou famosa, mas assim, eu tento dar uma atenção pra todo mundo, trato as pessoas como amigas. Minha mãe chegou ali, gente, ó, no meio do vídeo. É assim que ela vai trabalhar, ela não tá com cara de empresária? Continuando, gente. E eu tenho muito medo de perder essa humildade, sabe? Perder esse contato, achar que... Eu vejo acontecendo isso muito com outras empresas, as pessoas vão delegando e vão se distanciando e vão perdendo a essência, sendo que o que fez a pessoa crescer foi justamente a essência, sabe? Então eu tenho muito medo de perder essa linha e tenho muito medo de ficar acomodada também. Isso puxa para uma outra pergunta que me perguntaram muito sobre quais são os maiores desafios hoje na KEF. E para mim são duas coisas que me atrapalham muito, muito, muito. O primeiro, que é delegar funções. Eu sinto assim, que eu tô muito ocupada, mas não que eu tô ocupada o suficiente para contratar outra pessoa. Então eu fico pensando, cara, se eu contratar outra pessoa, o que essa pessoa vai fazer aqui no ateliê? Então, assim, só que tá cheio de coisa pra fazer, sabe? Só que ao mesmo tempo eu não sei delegar, então isso ainda me pega muito, mas eu tô estudando muito essa parte pra eu poder fazer isso. E isso junta com o meu outro maior desafio, que é não saber a hora de parar de trabalhar. Eu amo trabalhar, eu sou muito workaholic, assim, e aí, às vezes eu tô no final de semana num restaurante, eu tô trabalhando no celular. Às vezes eu tô em casa assistindo um filme, eu tô trabalhando no celular. Eu não sei a hora de parar. E por mais que seja muito bom, que eu me dedique muito à KEF, que isso me traga muitas coisas boas, é necessário saber a hora de parar também, sabe? Para não se tornar uma coisa que me consome, mas por enquanto é um grande desafio para mim. Então, esses dois são os meus maiores desafios. Deixa eu ver, lembrar o que mais me perguntaram, porque eu tava lendo as perguntas, só que o celular que eu tava lendo descarregou. Também me perguntaram muito qual é a minha maior conquista, qual foi a minha maior conquista. E eu acho que foram várias, tudo que eu fui construindo aos pouquinhos, sabe? Então, assim, de quando eu parei de produzir na escrivaninha de estudo do meu quarto para comprar uma mesa para produzir dentro da minha casa, e depois quando eu transformei essa mesa em um cômodo dentro da minha casa, e depois quando eu vim aqui para o ateliê, e tudo que eu consegui com a KEF eu considero grandes conquistas. Tipo assim, eu lembro que uma época que foi quando eu fiz essa tatuagem aqui, ó, eu tatuei KEF, que foi quando eu fui pro Rock in Rio ano passado. Eu moro no estado do Rio de Janeiro e eu nunca tinha ido no Rock in Rio, apesar de ser uma pessoa que ama festas, porque eu trabalhava, não era nem por falta de dinheiro, mas tipo assim, eu trabalhava e não podia me dar o luxo de passar um sábado inteiro no Rock in Rio ou um final de semana inteiro no Rio de Janeiro, sabe? Então, quando caiu a minha ficha que a minha empresa estava me dando liberdade suficiente para estar lá e também ter dinheiro para estar lá enquanto eu tenho a liberdade, foi um choque de realidade muito grande pra mim, assim, de entender que eu tava no caminho certo, sabe? Eu fiquei tão empolgada que eu fiz a tatuagem na véspera do Rock in Rio que eu ia. E foi muito legal, eu fui em 2 dias, foi uma experiência muito boa.
E como o Rock in Rio tem várias, eu também fiz um cruzeiro. Eu fiz 2 cruzeiros já, na verdade, que pra mim é a minha melhor viagem do mundo, mas enfim. E eu acho que essas foram as perguntas que foram mais pedidas por vocês, mas se vocês quiserem eu posso fazer um segundo vídeo só respondendo perguntas de curiosidades, mas contando a minha história de uma forma bem breve pra vocês. Foi isso, tirando as maiores dúvidas. Eu espero muito que eu inspire vocês de alguma forma e que eu possa ajudar quem tá querendo entrar nesse caminho. Eu te encorajo 100%, eu acho que o empreendedorismo ele proporciona coisas que trabalhar para outras pessoas nunca vai te proporcionar. Claro que existem empregos maravilhosos em multinacionais, em lojas incríveis, mas assim, o empreendedorismo ele proporciona coisas pra gente incríveis também. Então assim, eu nunca vou desencorajar ninguém que queira começar. Comece com o que você tem, sabe? Sempre sendo muito consciente, sempre sabendo dos riscos, principalmente sabendo que você vai ter que investir, empreender, requer dinheiro. Não adianta você falar, porque eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro para começar. Então não é hora de empreender, você vai precisar ter estoque, você precisa ter material, você vai precisar ter um curso, mas você pode começar aos poucos. E eu vou finalizar o vídeo falando como eu comecei financeiramente, que foi com cartão de crédito. Então assim, hoje em dia eu nem tenho mais cartão de crédito, eu tô devendo, não me orgulho, tá? Mas eu vou quitar tudo que eu devo com o Serasa em 2024 ainda esse ano. Mas assim, eu tinha cartão de crédito e eu fui comprando tudo no cartão parcelado conforme ia dando. E assim eu comecei, tá? Então, é isso. Comece com o que você tem, comece aos poucos. Eu gastei pra começar mesmo, assim, as primeiras coisas que eu comprei, R$700, tudo parceladinho. Eu sei que para outros negócios que não são a resina, por exemplo, roupa, pode ser que você precise de um pouco mais, mas dá pra começar, sabe? Se organiza, vai aos pouquinhos, vai no seu ritmo, confia no seu instinto, no que você acha que funciona para sua loja. Coloque a sua essência, coloque amor, honestidade e transparência, que eu tenho certeza que você vai muito longe. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa uma curtida, deixa um comentário, manda para um amigo empreendedor ou para um amigo que quer empreender ou até para um amigo que não tem nada a ver, mas só para me ajudar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.